Seguinte, Paty, vamos falar sobre procrastinação e venda? Primeira coisa, né, para Vamos. começar, o que tem a ver procrastinação com atrapalhar vender mais, né? Se resolver a procrastinação, por que a gente venderia mais? É incrível. A procrastinação interfere negativamente em quase todos os aspectos da nossa vida, né? Só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da professora, uma psicóloga da Universidade de Sheffield, ela fala, chama Fushia Siroz. O que ela fala? Que quem procrastina está muito mais propenso a ter ansiedade, depressão, baixa autoestima, aumento elevado de estresse e os sintomas físicos da elevação do estresse. Doenças físicas por conta disso. As doenças que desdobram da elevação do estresse, né? Normalmente ligadas à inflamação. Então é comum uma pessoa às vezes desenvolver uma síndrome de intestino irritável pelo alto nível de estresse, desenvolve uma crise de ansiedade, tudo isso decorrente da procrastinação. Então, antes... Não, pode concluir, depois eu comento. Antes da gente falar sobre para vender, a procrastinação, ela interfere em todos os campos da sua vida, inclusive na autoestima, que ela fica, de quem procrastina muito começa a ter baixa autoestima e começar a duvidar de si próprio. E aí vem todos os problemas decorrentes. Então, antes de atrapalhar a venda, ela atrapalha a sua vida como um todo. Como um todo, né? 15 a 20% da população adulta é procrastinador crônico, faz isso reiteradamente. A DIGO deveria estar fazendo de forma reiterada. E aí vamos falar disso associado à venda. Eu vou dividir a venda em 4 etapas, só para a gente poder conversar sobre isso, né? Qual é a primeira etapa da venda? É o conhecimento. Eu tenho que ter 2 tipos de conhecimento para poder vender. Conhecimento técnico de como eu vendo. A pessoa tem que saber, vender é uma técnica, né? É uma habilidade. A habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. Então a primeira é saber vender. E a segunda é ter o conhecimento técnico do produto que ele vende. Então eu tenho que saber vender e saber o que eu estou vendendo. Então se eu vou vender essa garrafa, eu tenho que saber vender. E tem que saber as qualidades da garrafa. Ela fica aqui, ela fica 30 horas, a água fica gelada por 30 horas, ou fica, sei lá, quanto tempo quente. Eu preciso ter o conhecimento técnico. Então a primeira etapa é conhecer. Segunda etapa, e só para a gente ter clareza, aonde que as pessoas procrastinam. Então, primeiro eu tenho que saber vender e saber o produto que eu estou vendendo. Segunda etapa, eu tenho que prospectar. O que é prospectar? É conhecer pessoas para que eu possa vender para elas. Né? Algumas lojas, como é que é a fase da prospecção quem tem uma loja no meio da rua? É o cara entrar, é você fazer folder, distribuir folder, fazer propaganda, fazer ads na internet. Então você prospecta. Terceira etapa é o follow-up, é o acompanhamento que você faz. Algumas vendas... Do contato que você fez até que se torne venda. E aí a quarta etapa é o fechamento. Então é claro que existem trocentas formas de técnica, mas eu fiz uma bem simples só para a gente visualizar. Então tem que conhecer, eu tenho que prospectar, eu tenho que acompanhar e eu tenho que fechar. E cada etapa dessa, eu tenho que ir empurrando a pessoa para a etapa seguinte. Então, alguns vendedores já procrastinam no conhecimento, eles não estudam técnicas para saber vender, ele já está procrastinando na primeira etapa. Então o fechamento dele, que é a última, vai ser pequenininho, então ele já começa a procrastinar. Ele deveria estar estudando como que ele vende, ele recebe um folheto sobre o produto que ele vai vender, mas ele procrastina, preciso ler isso aqui não, eu vou vender. Então ele procrastina já no conhecimento. Outros falam, outros estudam pra caramba, mas simplesmente quando Adora essa parte até, né? Adora. Tá super capacitada. Mas quando chega na hora de prospectar, de fazer contato com as pessoas, de prospectar... Pegar o telefone, né? Ligar pra uma lista. Pegar uma lista, ligar para novos clientes, ele não quer, porque ele não quer ligar, ou porque ele não quer levar não. Aí a gente vai falar disso já. Outros ligam, mas não vou acompanhar não, que ele vai achar que não faz o follow-up. Então ele estudou, ligou. Mas se o cara não fechou na hora, ele não vai fazer follow-up. Vou acompanhar nada, o cara vai achar que eu sou chato. Outros até fazem follow-up, mas não conseguem levar a venda para o fechamento. Porque é a última etapa, eu vou fechar. Então, essas 4 etapas, elas são muito claras para um vendedor. E aonde que o vendedor procrastina? Depende de cada vendedor. Ele vai procrastinar em cada uma das etapas. Só que uns procrastinam em todas. Não estudam direito, fazem uma prospecção horrorosa, follow-up pior ainda e não sabe técnica de fechamento. Então, a linha lógica é você pode procrastinar em qualquer uma dessas etapas. E o louco, né? É que assim... O vendedor, eu acho uma profissão incrível, porque ele é o cara que ele tem o poder de fazer o salário dele. Ele, ele entra com um X, mas ele pode fazer muito X. Depende dele, né? Depende dele. Com certeza.
E Ao menos na maioria das empresas. Nem todas, mas na maioria. Nem todos, mas na maioria, sim. Quando a pessoa, né, recebe um comissionamento por vendas, depende dele ali. E isso vai estar, sabe aonde? Na regra 4. Vamos guardar isso que você está falando para a regra 4? Quando a gente chegar na regra 4, eu te garanto que eu vou conectar com isso que você está falando. Mas eu não vou me lembrar mais do que eu estou falando, mas vamos na regra 4. Na Esperança, Patrícia. Isso aí, na regra 4 a gente chega lá. Então, vamos falar por que eu procrastino. Qual é a maior razão do ser humano procrastinar? Existem 3 grandes razões para o ser humano procrastinar, mas uma das maiores dela tem relação, a gente já falou isso no podcast anterior, mas eu preciso aterrissar todo mundo, especialmente quem está chegando agora. Eu tenho 2 valências, 2 medições. Uma é minha barra de força de vontade, que ela é variável ao longo do dia. Normalmente ela começa alta e vai baixando ao longo do dia. Eu tenho mais força de vontade quando eu acordo, vou tendo menos, vou desgastando, me alimento mal, não bebo tanta água, decido um monte de coisa chata, minha energia vai indo embora, minha força de vontade vai indo embora. Né? A doutora Kelly McGonigal, ela explica, ela demonstra claramente por várias pesquisas, num livro chamado Desafios da Força de Vontade, está esgotado no Brasil, né? Ela explica claramente que a nossa força de vontade ela vai acabando, ela é finita. E tem uma outra medição que é o tamanho percebido da tarefa. Então, para cada ser humano, a tarefa, determinada tarefa, ela parece maior ou parece menor. É de cada um. Então, por exemplo, gravar um podcast para você, né, entrar aqui na frente de 3 câmeras, tal, estúdio, microfone, talvez tenha um tamanho menor. Mas para uma pessoa que nunca fez isso, talvez tenha um tamanho enorme. Nossa, fazer o exame de sangue hoje de manhã, né? Fazer o exame de sangue para mim, caraca, eu já durmo ontem pensando, nossa, amanhã tem exame de... É uma tarefa enorme, então tem que ter uma força de vontade para ir lá e fazer. Então, essa variação. Quando a minha percepção do tamanho da tarefa é maior do que a minha força de vontade daquele momento, eu adio, eu procrastino. Então vamos imaginar que o cara tem que ligar para um cliente chato. E aí ele já tá meio desanimado. Teve um almoço que comeu um monte de besteira, cheio de glúten, um monte de carboidratos de má qualidade. Tá com aquele soninho que ele acha que é normal, mas não é, né? Meus alunos já aprenderam a não ter soninho depois do almoço de moleza. E aí ele tá lá com aquele soninho meio mole e tal, e ele fala, você tem que ligar para esse cliente. Ele olha assim e fala, caramba, é uma tarefa enorme pro tamanho da força de vontade que ele tem. Daquele horário. Naquele horário, assim, a força de vontade já gastou um tanto, naquele horário ficou... Piquitidinho. Aí o que ele faz? Procrastina para fazer uma tarefa que caiba na força de vontade dele. Ele fala assim, vou fazer aqui um preenchimento de um formulário aqui dos clientes que eu atendi ontem. Fulano, aí fica ali preenchendo aquele monte de negócio e não liga para ninguém. Porque o tamanho percebido da tarefa é muito maior do que a força de vontade dele daquele momento. É engraçado, né? Que ele faz até uma outra coisa chata, alimentar o sistema com as informações e tal. Mas é uma coisa naquele chata, momento, infinitamente mais fácil. Mais fácil. Então, a gente vai... As 2 primeiras regras, elas estão ligadas a esse problema. Então, como que eu resolvo esse problema? A gente sempre tem que pensar assim. Qual o problema especificamente? O problema... Da barra da força de vontade com a barra da... Isso. Como que eu paro de procrastinar quando a tarefa parece maior do que a força de vontade que eu tenho para aquele momento? Eu diria que provavelmente grande parte da procrastinação dos seres humanos vem daí. Se você olhar para tudo, né? A pessoa acorda de manhã e fala, amanhã eu vou malhar. Aí acorda, dormiu mal, a força de vontade. Aí olha, tá chovendo, né? Dormiu mal, tá chovendo, ela tá embaixo da coberta, tá escuro ainda, aí a força de vontade ainda tá pequenininha. E a tarefa de sair da cama de manhã, escuro, com frio, chovendo, ficou enorme. O que ela faz? Amanhã eu começo. Não, logo hoje, amanhã eu começo. Né? Vou comprar um tênis antes, porque comprar tênis é mais legal do que sair para malhar com um tênis velho. E aí ela procrastina aquilo. Isso vale para tudo na nossa vida. Né? Vou emagrecer. Aí a pessoa tá cheia de fome porque foi para uma festa de criança sem ter se preparado para a festa de criança. Aí foi com a barriga vazia, bota um brigadeiro. Né? A força de vontade dela tá lá embaixo, aquele brigadeiro vira uma coisa enorme. Ela não consegue vencer o brigadeiro. Aí ela acaba comendo o brigadeiro, porque ela procrastinou a dieta dela. Então o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que eu tenho que sempre pensar como que eu aumento a força, minha barra da força de vontade, ou como que eu diminuo o tamanho percebido da tarefa. Então a primeira regra de qualquer pessoa que quer parar de procrastinar para vender mais, tem que aprender a dividir as tarefas em tarefas menores, para que o teu cérebro registre aquilo como algo menor. Então se a pessoa vira e fala assim, nossa, eu tenho que ligar para 30 clientes hoje. Meu Deus, divide em 6 blocos de 5.
Não, cara, eu tenho que ligar para... Minha tarefa de agora é ligar para esses 5 clientes. 5 clientes agora. Agora. Não é nem de hoje, agora. Não, agora. Né? Vou ligar para esses 5 clientes. Esses 5 eu consigo. 30 eu não consigo, mas 5 eu consigo. A tarefa fica menor. Aí olha que interessante. Quando acabar esses 5, só faltam 25. Não faltam mais 30. A tarefa já está menor. Aí depois eu vou ligar para os 25. Não, vou ligar para mais 5. E aí o que eu faço entre um 5 e outro? Levanta, toma uma água, gosto de tomar um chá, levanta, vai lá, faz um chá, um café, e aí volta, liga para mais 5. E agora só faltam 20. Então fica mais fácil, né? Isso. Se você não consegue ligar para 5, liga para 3. Se não consegue ligar para 3, liga para 1. Então você tem que hackear o seu cérebro. Né? O que é hackear o seu cérebro? Você tem que usar a forma como o teu cérebro funciona a seu favor. Então toda vez que ele perceber que uma tarefa é maior do que a força de vontade, ele vai procrastinar.